Sejam bem-vindos ao canal da Bobson P&D. Este canal é dedicado à divulgação científica e ensino de eletrônica e microeletrônica. No Bobson Ensina da série eletrônica analógica de hoje, vamos apresentar para vocês uma alternativa para a construção de uma fonte de bancada simétrica e regulada, com baixo custo de construção. Esta fonte possui a seguinte especificação: tensão de saída de 1,2 até 36 volts, duas saídas simétricas e corrente de até 1,5 amperes. Aqui tem o esquemático desta fonte. Para a simulação, coloquei duas fontes de sinal AC configuradas para 15 volts de pico e 60 Hz. Os 15 volts de pico são necessários para a obtenção de uma tensão RMS de 12 volts após o sinal retificado. Se você pegar um transformador e medir a tensão de pico na saída, obterá aproximadamente estes 15 volts. Então, estas duas fontes representam a derivação de um transformador 12+12. No caso, aqui no lugar das fontes AC, você coloca o transformador. Estes 4 diodos são a etapa de retificação. Observe o detalhe que o GND é a derivação central do transformador. Os capacitores utilizados para a retificação são de 2000 microfarad, garantindo uma boa filtragem mesmo a 1,5 amperes. Cuidado com a polarização deles. Lembre-se que GND está acima na barreira de potencial em relação à derivação negativa. Se ligar o capacitor ao contrário, ele poderá estourar, e você não vai querer isso. Ainda na etapa de retificação, tenho dois fusíveis de 1,5 amperes e estes dois Zener de 15 volts, que servem para dar maior estabilidade à fonte e atuar como uma proteção. Caso a tensão no transformador exceda o limite, estes Zeners queimarão, colocando o circuito em curto e abrindo o fusível. Esta proteção só ocorre em caso muito específico de surto de tensão. Para o caso de sobrecarga da fonte, o fusível irá abrir por si. Estes dois capacitores de 100 microfarad são utilizados para a filtragem da fonte, removendo o ripple. Para esta fonte simétrica temos dois reguladores de tensão, um LM317 para saída positiva e um LM337 para saída negativa. Ambos são reguladores com especificações semelhantes, pois são da mesma família. A diferença é que um é PNP e o outro é NPN, devido à direção da corrente do circuito. Aqui temos um resistor de 330 ohms, para polarizar a referência. O segredo para o ajuste dinâmico da tensão na saída é este potenciômetro de 5K aqui, presente em ambos os reguladores. É nele que vamos variar a tensão da saída, fazendo a mesma ir de 1,2 até, neste caso, 12 volts. Para tensões maiores do que 12 volts se faz necessário um potenciômetro maior. Os capacitores aqui colocados servem para a remoção do ruído de alta frequência, garantindo estabilidade da fonte quando você alimentar um circuito microcontrolado, por exemplo. Cada capacitor filtra uma faixa de frequência diferente. Agora vamos rodar a simulação. Vejam que temos a tensão regulada na saída, e ajustando o potenciômetro temos a mudança no valor de tensão, tanto na negativa quanto na positiva. Agora vamos para a bancada ver isto funcionando na prática. Bom pessoal, então estamos aqui na bancada com o nosso circuito regulador de tensão positiva e negativa já montado. Vamos dar uma rápida olhada então neste circuito e ver os componentes e como eles estão montados, para depois ver ele realmente em funcionamento, certo? Aqui eu tenho então o transformador, que é um transformador de 12+12 5 amperes. Uma etapa de retificação que está sendo utilizada para gerar os sinais simétricos, né? Positivo 12 volts, menos 12 volts e a referência. Se você medir entre esses dois fios, vai ter 24 volts, certo? Então a referência fica bem em 12 volts. Nós estamos pegando a derivação de 12 volts do transformador como GND, transformando em referência. Então vamos ao nosso circuito.
Aqui então nós temos o regulador de tensão positiva, que é o LM317, e temos o resistor de 330 ohms que está polarizando então a referência do nosso regulador de tensão. Aqui eu tenho um potenciômetro ou um trimpote, né? Temos um trimpote de 5K que utilizo para poder variar a referência do nosso regulador de tensão. Aqui eu possuo também um capacitor de 0.1 micro que serve como um filtro, então ele elimina o ripple que sobra da etapa de retificação, ok? Este fio aqui amarelo é onde está saindo o resultado da regulação, então aqui eu tenho a tensão regulada, proveniente do regulador LM317. Aqui nós temos o conjunto para a regulação de tensão negativa. Então este daqui é o LM337, um resistor de 330 ohms e o nosso trimpote de 5K, que vai ser utilizado para alterar a relação e mudar a tensão. E também um capacitorzinho de 0.1 micro para eliminar o restante do ripple. Então vamos ver este circuito funcionando. Aqui eu tenho um pequeno multiteste já ligado em análise de tensão DC, certo? E vocês vão poder ver então a tensão sendo variada. Vou variar a tensão positiva. Observem que ao girar o nosso trimpote, a tensão ela é alterada. Vou setar aqui então 5 volts. E é isso aí, aproximadamente 5 volts, estamos fornecendo aproximadamente 5 volts para este circuito, certo? Agora vou mudar o posicionamento das ponteiras de medição e vamos ver como está a tensão negativa. Isso aí, estamos com 11.54 volts negativos. Vou reduzir também para 5 volts. E é isso aí, menos 5 volts. Se nós pegarmos agora a outra ponteira e medirmos de um lado ao outro, nós vamos ter 10 volts. Como esperado, temos 10 volts. Está negativo, pois estou fazendo a medição ao contrário, certo? Se você vai pegar, então, entre as duas derivações, o negativo, né, o seu GND, tem que ficar na derivação negativa, ok? Então é isso aí, pessoal. Demonstrada a nossa fonte simétrica com regulador, e você pode montar então esse projetinho em casa e ter uma pequena fonte de bancada que vai conseguir variar entre 1,2 volts e 36 volts. Né? Esse regulador ele suporta até 36 volts, certo? Mas sugiro se manter ali nos 12 volts, pois os transformadores acima de 12 volts começam a se tornar muito caros. Então você pode comprar aí um transformador 12 mais 12 entre 1,5 amperes e 5 amperes por menos de R$50, e o conjunto de componentes não vai lhe sair mais do que uns R$4 ou R$5. Então acaba sendo uma boa alternativa, barata, estável e bem prática para construir uma fonte de bancada para os seus projetos. E por hoje é isto, pessoal. Para não perder os próximos vídeos, assine o nosso canal, curta nossa página no Facebook e siga-nos no Twitter. Dúvidas, críticas ou sugestões, utilize os comentários do YouTube. E se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos.